Nós estamos, como mencionei logo no início, mês de aniversário desta igreja, onde ela completa 34 anos de organização. E hoje nós temos um pastor convidado, pastor Fabiano Fernandes, que vem da igreja de Itaporanga. Quero chamá-lo, que vem aqui à frente. Aceitou o nosso convite, agradeço desde já por aceitar, agradeço ao conselho por todos nós. Nós vamos orar pelo reverendo Fabiano e depois ele se apresenta melhor, apresenta sua família também que está aqui junto, a Aline e as crianças. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos porque temos a oportunidade de com liberdade ler a Tua palavra, ouvir o Senhor falar ao nosso coração através destas reflexões, Senhor. E neste momento nós queremos pedir ao Senhor que com a Tua graça o Senhor venha usar a vida do Teu servo, reverendo Fabiano, para que ele possa ser instrumento nas Tuas mãos e que todas as palavras que ele trouxer, elas venham de Ti, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha agir neste instante em nossas vidas através da Tua palavra, que o Senhor abra os nossos corações para podermos recebê-la, que o Senhor transforme, converta, cure, a Deus, e a Tua vontade seja feita esta noite, e o Senhor assim seja exaltado. Em nome de Cristo que nós oramos, amém, Senhor. Reverendo, Deus abençoe. Reverendo Fabiano é um colega lá do IB, nós nos conhecemos, no Instituto Bíblico, e aí nós tivemos a oportunidade de caminhar um pouco juntos, Que Deus abençoe muito, viu? Obrigado, reverendo. Oi. Muito obrigado. É um privilégio para mim estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez ao reverendo e também ao conselho da igreja. Eu sou Fabiano, sou pastor lá em Itaporanga. Estou no meu 3º ano lá. Estou com minha esposa Aline e meus 2 filhos. O de 4 anos é Rafi e o mais novo, fez 1 ano domingo passado, é o Joaquim. Nós somos naturais do Ceará, somos de lá, eu e ela, e nós fomos para São Paulo. Eu fiz seminário e meu primeiro campo foi Itaporanga. Então, estou aqui na região há 3 anos, tem sido um momento muito bom, ao qual Deus tem nos ensinado e o trabalho tem fluído lá. Também conto com as orações dos irmãos para o trabalho do pastoreio, para com minha família. Então, mais uma vez, é um privilégio estar aqui num momento tão especial, a comemoração do aniversário desta igreja. Mas hoje eu gostaria de expor aos irmãos o livro de Ruth, especialmente o verso de número 6. Nós vamos ver um pouco do livro, mas hoje nós observaremos especificamente o verso de número 6. Ruth, capítulo 1, verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, graças te damos pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, apesar de quem somos, pela tua providência, pela tua paz, Santo Deus, que excede todo o entendimento. Graças te damos, Santo Deus, por esta igreja, ao qual tem sido fiel a Ti, e hoje, Santo Deus, comemora mais 1 ano, ao qual Te serve. Senhor, que o Senhor abençoe a pregação da palavra, e que Teu Espírito Santo conduza a mensagem pregada ao coração dos Teus filhos, e que lá esta mensagem ache morada, que ela venha, Santo Deus, como uma semente a germinar e dar muitos frutos quando crescer, e que estes frutos, Pai, venham a Te glorificar. É o que Te pedimos hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Com certeza, os 30 e poucos anos de organização, 34,
4 anos de organização, fora o tempo de congregação desta igreja, ao qual não era ainda organizada, aqueles mais antigos viram muitas pessoas que passaram aqui. E talvez hoje não estejam mais, algumas foram e voltaram. Com certeza, se você puxar um pouco a memória, se não nesta igreja, você pode lembrar de algum colega seu, algum colega cristão, que também já passou por isso. Você o conheceu na igreja, conheceu em acampamento, conheceu em algum lugar, ele também era cristão. E então ele se afastou dos caminhos do Senhor, ele andou por outros caminhos e depois retornou, ou até hoje ele ainda está em outros caminhos. E o livro de Ruth, para mim, ele é um fenomenal, é um dos que eu tenho mais apreço na Escritura, porque ele conta uma história como essa que todos nós vivemos. Ele conta a história da igreja do Senhor. Ele conta a história da redenção em forma de um romance muito belo. É o romance da redenção ao qual nós nos deleitamos no livro de Ruth. E é como se nós estivéssemos vendo um filme maravilhoso, com cenas que fazem nosso coração bater mais rápido, outras vai deixar a gente mais apreensivo e silencioso enquanto a gente lê. Quando nós lemos este livro, entendendo o que está acontecendo. E aí, por que eu comecei falando dessa história de alguns que se vão? Porque sempre nos aniversários das igrejas, nós devemos lembrar daqueles momentos mais agradáveis, dos momentos bons e que nos trouxeram alegria. E muitas pessoas ao qual participaram desses momentos com a gente, elas não estão mais aqui, ou não estão mais próximas da gente. E como igreja, ano após ano, nós devemos nos lembrar do nosso sentido principal, que é trazer pessoas à casa do nosso Deus, é falar do amor do Senhor. E isso também acontece nessa passagem que nós lemos. O sentido principal que nós vamos entender hoje é observar o Deus que nos sustenta. E observando o Deus que nos sustenta, nós vamos observar que este amor é tão grande derramado sobre nós que não há outra coisa a fazer senão proclamar este amor por onde quer que nós andemos. E é um amor que transforma, é um amor que muda, é um amor que nos faz reconhecer quem nós somos e a partir desse reconhecimento e da nossa mudança, nós agimos diferente para com os outros. Ruth vai contar isso por diversas maneiras. Ruth vai ser uma história de alguém que se vê e olha no outro a possibilidade de mudança. Antes de ainda começar a expor nosso versículo, isso está bem claro quando é apresentado um grande personagem do livro de Ruth, Boaz. Se nós observarmos quem são os personagens do livro, antes de lê-lo, nós ainda ficamos mais fascinados com isso. Quem é Boaz? Aquele que é apresentado como um grande homem, diz o capítulo 2, verso 1, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ele é apresentado aqui, esse senhor de muitos bens, esses muitos bens pode ser um valente, alguém bem visto na sociedade. Então ele é apresentado assim. E aí depois o livro vai demonstrar um certo interesse de Boaz e um cuidado para com Ruth. E aí nós nos perguntamos, por que um valente, por que alguém assim de posses vai se preocupar com uma moabita, uma estrangeira? E aí nós vamos entender quem era Boaz. Quem era Boaz? Boaz era o filho de Raabe, a prostituta. Então Boaz, ele vê aquela moabita que veio de fora e se compadece dela. Ele se interessa por ela, porque ele sabe da onde ele veio. E ele olha para ela e diz, eu vi o que você fez com sua sogra, e eu vou cuidar de você, e eu vou cuidar de vocês. Então ele passa a ter esse sentimento. Então veja como a igreja vai sendo descrita no livro, de forma maravilhosa no livro de Ruth. Ela sabe quem ela é, sabe de onde ela veio e olha com olhos de amor para com o próximo. Claro, Boaz é apresentado como redentor, então depois nós vamos linkar ele com Jesus Cristo.
mas todos aqui como uma igreja, Ruth, Noemi e todos os outros. Sem mais delongas, vamos focar no nosso texto, que se eu for falar sobre Ruth, a gente vai a noite toda, porque realmente eu gosto muito deste livro. Então, só para contextualizar os irmãos, o que acontece no livro de Ruth? Se você observar o capítulo 1, verso 1, vai dizer assim: no dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então, essa é a história que inicia o livro. Ele chama bastante atenção já quando ele diz, quando julgavam os juízes. Então nós temos ali um período ao qual nós adentramos mentalmente nele. Como era um período dos juízes na Bíblia? Se sua Bíblia ela for como a minha contínua, e na mesma página ou na página anterior está o livro de Juízes, você pode ver o último capítulo do livro de Juízes, o que é que diz? No capítulo 21, verso 25 de Juízes, diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. O tempo dos juízes era um tempo de Deus se aborrecer com o povo. Então ele levantava um valente, o valente salvava o povo se esquecia de Deus de novo, Deus mandava um juízo, o povo se arrependia, Deus levantava um valente, o valente salvava o povo se esquecia de que Deus salvou, e isso se repetia durante muito tempo. Então o tempo dos juízes não era um tempo bom, não era um tempo agradável, era um tempo em que cada um fazia o que estava no seu coração. E aí também nós vamos observar que por vezes na Escritura, quando Deus manda fome, é uma espécie de disciplina para com o povo. Então o que é que acontece no livro de Ruth? Está no tempo dos juízes e Deus manda fome. E aí, quando nós somos disciplinados por Deus, o que é que nós devemos fazer? Nos arrepender e corrigir nosso erro. E o que é que Elimeleque faz? Ele vai para outro local. E para onde ele vai? Para Moabe. O que era Moabe? Povo inimigo de Deus. Povo que Deus não queria saber. Um povo que aborrecia mais ainda Deus. Então Elimeleque, ele sai da terra onde naquele período eles achavam que a presença de Deus estava em Israel. Então Elimeleque, num tempo de disciplina do Senhor, ele sai da presença de Deus. Deus está em todo lugar, nós sabemos, mas para o povo judeu, Deus estava em Jerusalém, Deus estava em Israel. Então ele sai da presença de Deus e vai para Moabe, um povo que adora outros deuses, que faz coisas que são abominações a Deus. Então é isso que está acontecendo. E aí então, seguindo o texto, o que é que acontece em seguida? Elimeleque morre. O marido de Noemi, ele morre. E depois, logo em seguida, morrem seus filhos. E aí então ela fica só com suas 2 noras. E aí então chega-se ao nosso texto. E nós vamos observar 3 coisas nesse texto para nós entendermos o Deus que nos sustenta. Em primeiro lugar, nós vamos entender que este Deus que nos sustenta, ele chama todos os seus filhos de volta à sua presença. Ele chama constantemente seu povo à sua presença. E ele aceita, como o pai aceitou o filho pródigo, de braços abertos. Seus filhos, Deus recebe de braços abertos, porque ele é o Deus que nos sustenta. E aí você pode pensar neste momento de aniversário em você mesmo e em outro que você não vê mais tão frequentemente, ou que há muito você não vê, mas que já fez parte desses 34 anos. E aí nós vamos começar a entender que esse Deus que nos sustenta, ele recebe a todos de braços abertos. E ele me recebeu de braços abertos aqui. E aqueles que hoje estão longe, ele também aguarda de braços abertos que retornem à sua presença. O texto diz mais uma vez, capítulo 1, verso de número 6. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe. Veja, ela se dispôs, ela se levantou, ela tomou uma ação e retornou e decidiu voltar com suas noras para a terra, da terra de Moabe para a sua terra. Então veja, essa é a primeira decisão de Noemi como chefe de família que o texto retrata. Ela perde seu marido, perde seus filhos. Nós sabemos que a sociedade daquela época
a mulher sozinha, ela ficava meio que desprezada na sociedade, principalmente em Moabe. Por isso que a preocupação quando ela volta de Ruth e colher as espigas de milho que sobrava, porque alguém poderia tentar fazer alguma coisa com ela, porque além de ser estrangeira, Ruth, né, moabita, ela não tinha um marido para aguardar. Então, a primeira decisão que Noemi toma, o texto vai falar como chefe de família, que o texto apresenta, é voltar para onde ela era, da onde ela era. Então, nós observamos que é uma decisão de pessoa madura, é uma decisão de um entendimento já maduro, de um entendimento de liderança. Aonde nós devemos estar? Não é aqui, longe do Senhor. Nós também, ao decorrer da história de Ruth, você lê depois, você vai entender que Noemi nunca se esqueceu do Senhor, mesmo estando em terra estrangeira. Por quê? Porque nós observamos na confissão de fé de Ruth, quando ela se declara a sua sogra, que ela conhece o Senhor ao qual Noemi serve, o Senhor da aliança. Então, Noemi, em algum momento, apresentou esse Deus a Ruth. Ou seja, Noemi nunca se esqueceu do Senhor que a sustenta. Então, ela decide retornar para esse Senhor. Isso é uma decisão muito importante, ao qual um dia nós tomamos, ou que um dia aqueles que estão longe devem tomar. O que é que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. Eu devo retornar para o meu local. Eu devo retornar para aquele Senhor que me sustenta. Se nós observarmos também, podemos entender aqui pelo texto, que o Senhor, uma forma também de disciplina do Senhor, ao qual estava passando na cabeça de Noemi, é a morte do seu marido e dos seus filhos. Se nós observarmos o texto um pouco mais à frente, capítulo 1, versos 20 e 21, veja o que diz. Porém ela disse, quando Noemi volta, não me chamais Noemi, doçura, doce, chamai-me Mara, amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido. Veja, então essa era a visão de Noemi. Ela observava a situação ao qual ela passava e diz, Deus tem me disciplinado, Deus tem me afligido. E aqui também outra coisa que nos chama a atenção no livro, é que ela diz, ditosa eu parti. Então veja, Noemi não saiu da presença do Senhor por causa da fome ou por necessidade. Ela saiu por causa da circunstância do local. Ela diz, ditosa eu parti, bem eu parti, eu saí de Israel bem, muito bem, e estou voltando sem nada. Veja, ela não saiu porque ela estava passando necessidade. Ela saiu porque o redor daquela família, o que estava acontecendo, não estava agradando. Então, outra coisa que nos chama a atenção, e lá no primeiro livro dos Reis, nós vamos observar capítulo 17, que também aquela viúva de Serepta, a qual o profeta ressuscita seu filho, o entendimento dela é que o Senhor a afligiu e que ele mataria seu filho por causa de disciplina. Então veja que como naquele contexto antigo, a morte de alguém era a disciplina do Senhor. E aí isso também é um dos motivos de Noemi decidir voltar. Ela entende que o Senhor a está tratando e então ela decide retornar quando escuta das bênçãos. Já a gente vê isso. Então a ação de Noemi sugere que ela deu as costas a tudo que ela estava vivendo. Veja, ela foi com seu marido, a decisão foi de Elimeleque, para a terra de Moabe. E então ela na terra de Moabe, em volta de outros deuses, de outra cultura e de outra sociedade totalmente diferente da do povo de Israel, ela toma a decisão de retornar para a sua terra. E o que aguardava na sua terra? Olhares. O que aguardava na sua terra? Incerteza. O que aguardava na sua terra? A vergonha de retornar, porque eu saí em um tempo de necessidade da minha terra. Eu saí ditosa enquanto o povo padecia de fome. Então ela guardava tudo isso, mas ela tomou a decisão
e deu as costas para onde ela estava e decidiu seguir em frente. Muitas pessoas, talvez que você não esteja vendo aqui hoje, elas não tomam a decisão de voltar por causa de olhares. Ela não toma a decisão de estar aqui por causa do medo e da vergonha. Mas aí nós vamos ver que Deus levanta muitos Boaz. Deus levanta muitas pessoas para dar o primeiro abraço. Como você foi recebido aqui um dia? Com alegria, com amor, com carinho. Então a igreja deve lembrar disso também. De quando nós fomos recebidos e de como nós devemos receber aqueles que se achegam ao Deus que nos sustenta. Porque é tudo dele e tudo para ele. Vamos ver também que apesar de aparentemente Noemi ter motivos de não ficar lá, de ficar lá em Moabe, ela toma essa decisão contrariando todas as expectativas. Ela e sua família se afastaram da presença do Senhor, seus filhos se relacionaram com estrangeiras que o Senhor não se agradava, com moabitas. Então ela tinha tudo para ficar naquele local, mas ela contraria todas as evidências e retorna para a casa do Senhor e decide retornar à presença do Senhor. E veja, isto que parecia assim para ela uma aflição, pode em nós, ou poderia nela se tornar um pecado, poderia se tornar algo muito maior, uma ferida que vai crescendo. Porque quanto mais nós prolongamos esta ida ao Senhor, ou este retorno ao Senhor, vai se aumentando a distância do nosso coração para com o Senhor. Então, se enquanto eu estou falando isso, você está lembrando de alguém, ou se você mesmo está às vezes aqui, mas sabe, com aquela, será que eu estou mesmo? Será que eu não estou muito rígido em estar aqui? Eu poderia estar muito mais servindo ao Senhor, eu poderia estar muito mais retribuindo este amor que o Senhor me deu, esse sustento que Ele me dá todos os dias. Tem que ser uma decisão imediata, e se você lembra de alguém, tem que ser algo imediato, porque aquela pessoa às vezes está esperando só uma palavra para estar aqui com você mais uma vez e com sua família espiritual mais uma vez. Veja, o Senhor, Ele chama seu povo, e Ele chama em qualquer lugar. Ele não estava ali somente em Israel, mas Ele se fez escutar lá em Moabe. E Ele chamou Noemi lá de uma terra ao qual Ele não se agradava. E ela ouviu do Senhor lá e foi para a sua presença. Vejam, irmãos, que assim como Deus foi gracioso e restaurou a vida de muitos na Escritura, como o filho da viúva de Serepta, Ele, no decorrer da história de Noemi, Ele vai restaurar a sua vida. Aquela que passa a se ver como amarga, depois ela vai ter alegria em seu coração, no final do livro. E Ele a mesma coisa faz com o seu povo. O Deus que nos sustenta, Ele te recebe de braços abertos. E Ele te recebeu um dia aqui de braços abertos. Aqueles que talvez estejam aqui desde do momento que aqui passou a ser igrejas, 34 anos, lembram quando chegaram e foram recebidos de braços abertos, e como eles se viam diante de Deus, e Deus cuidou deles, os sustentou e o recebeu de braços abertos. Lá em Lucas 9, 23 e 24 vai dizer assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, e a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então veja, este é o Senhor que nos recebe de braços abertos. Ele pega a incerteza e diz: você vai perder sua vida, mas você salvará-la. Aqueles que acham que estão vivendo esta incerteza, na verdade estão ganhando.
Pois quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Você deixa algo para trás, então você passa a viver uma incerteza no sustento do Senhor. Porque o nosso Deus é aquele da perseverança dos santos, aquele que te faz perseverar até o fim, te sustentando. E aquele que perseverou Noemi, Ruth e Boaz até o fim. Então o texto ele vai apresentar primeiramente que Noemi se dispõe a retornar para o Deus que a sustenta. E depois o texto vai mostrar, na segunda parte aqui do versículo 6, diz assim, vou ler o 6 de novo. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Esse Deus que nos sustenta é um Deus que faz-se ouvir. E como Deus faz-se ouvir? Através da pregação. Como ouvirão se não há quem pregue? E esta não é uma função dos presbíteros, dos pastores, é uma função de toda a igreja. E de, portanto, todo mundo pregai o evangelho. Então veja, Noemi escuta na terra de Moabe, um local muito longe, que o Senhor visitou seu povo. É isto que ela escuta. Porquanto nesta, em Moabe, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Se lembrar aqui é visitar. Quando o Senhor visita seu povo, tem alguns entendimentos na Escritura. Ele visita ou ele visita para derramar graça sobre seu povo, ou ele visita para dar algum tipo de disciplina ao seu povo, ou ele visita para testar seu povo, para testar alguém. A Escritura vai mostrar alguns momentos assim que Deus visita. Mas neste momento Deus visita para dar graça, para derramar graça sobre o seu povo. Este é um principal motivo que levou Noemi a retornar da onde ela estava. Ouvir que o Senhor estava mais uma vez com seu povo. Esta também é a primeira vez no livro que o Senhor é demonstrado. E como o Senhor é demonstrado no livro de Ruth? Como é que ele é apresentado no livro de Ruth? Ele é o Senhor da aliança que sustenta seu povo, mesmo quando esse povo é rebelde para com ele. Lembre-se, estava no tempo dos juízes, houve fome, e Deus agora visita seu povo e agracia seu povo. Veja como o nosso Deus é demonstrado. Esse Deus que te amou, Ele te amou como? Quando nós ainda éramos pecadores. E por que nós falamos desse amor? Porque nós somos constrangidos por Ele. Nós falamos do amor de Deus constantemente, dia após dia, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, onde quer que nós estejamos, comprando pão no mercado. Por quê? Porque nós fomos constrangidos por este Deus que nos amou. Esse Deus que é apresentado aqui, o Deus que sustenta seu povo, mesmo quando o povo está rebelde, é o mesmo Deus que te amou e morreu na cruz por você, Jesus Cristo. Porque Ele nos amou quando nós ainda éramos ofensores dele. E o seu sangue foi derramado por nós. Este amor nos constrange e nos leva a falar. E este amor vai ser escutado em todos os cantos do mundo, até aos estrangeiros, assim como Ruth escutou e foi para a terra do Senhor. O narrador apresenta uma sutil e quase imperceptível diferença aqui. Sabe qual é? Veja, Elimeleque não tomou sua decisão com base no Senhor da aliança, mas com base na circunstância. Qual era a circunstância ao qual fez Elimeleque sair da sua terra? A fome. E qual foi a circunstância que fez Noemi voltar para a sua terra? O Senhor. Então Noemi fixou seus olhos no Senhor da circunstância e não na circunstância. Já Elimeleque fixou seus olhos na circunstância e não no Senhor dela. Nós devemos ser assim também. Nossos olhos não devem estar fixados na circunstância, seja aqui na igreja, seja na minha casa, seja nos relacionamentos.
mas meus olhos devem estar fixados no Senhor dessa circunstância. Com certeza, em 34 anos, a igreja já passou por muitos momentos, mas o Senhor que a sustenta faz ela estar aqui até hoje, com homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens de Deus, que um dia receberão as bênçãos do Senhor diretamente dele, porque nós fixamos nossos olhos no Senhor da circunstância e não na circunstância ao qual estamos vivendo. Este é o Senhor que visita seu povo graciosamente, é o Senhor que nos faz estar aqui, é o Senhor que nos faz amar uns aos outros, é o Senhor que nos faz comemorar uns com os outros as bênçãos recebidas, é o Senhor que nos faz chorar uns com os outros, se alegrar uns com os outros. Então veja, o Senhor que nos sustenta, Ele nos aceita de braços abertos. O Senhor que nos sustenta, Ele se faz ouvir pela nossa boca, em qualquer lugar, mesmo nas terras mais distantes. E este Senhor, Ele agracia seu povo através de uma intervenção, dando-lhe pão. Essas são as boas novas que o Senhor nos dá. Ele nos dá o sustento, o alimento, o pão necessário para nós vivermos. Veja o que o texto continua a falar. Vou ler mais uma vez o verso todo. Então se dispôs ela com suas noras, voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Todo o nosso sustento, ele vem do Senhor. Mas por algumas vezes, isso é interessante para nós, por algumas vezes, o sustento do Senhor fica mais evidente, e aí nós louvamos, agradecemos, ligamos para o irmão falando das bênçãos, quando ele vem logo em seguida de um momento de necessidade. Você já não parou para pensar isso? Que nós damos mais ênfase às bênçãos do Senhor quando ela vem logo após uma necessidade? Mas as bênçãos do Senhor, a providência do Senhor, o sustento do Senhor é constante em nossa vida. É constante. Por quê? Porque Ele que dá o sustento de todo o mundo. Vamos abrir lá no Salmo 65, Salmo de número 65, versos 9 e 10. Diz assim, Davi em seu salmo: Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, ampliando-lhe a leivas, tu a amoleces com os chuviscos e lhe abençoas a produção. Então veja, por que nós temos pão em nossa casa? Por que nós temos água? Por que nós temos com que nos vestir? Porque o Senhor faz com que todo mundo entre em harmonia para dar sustento aos seus. E a sua graça comum dá sustento a todo o mundo. Mas se nós temos pão, é porque Deus fez brotar, fez chover. Se nós temos roupas, é porque também Deus fez nós termos. Então veja como o sustento de Deus é visto diariamente em nossa vida. Por que estamos aqui? Porque Deus nos levantou. Porque no final do mês eu recebo o meu salário? Porque Deus me deu força para isso. Então veja, tudo é o sustento do Senhor em nossa vida. Mas por vezes nós observamos mais ou damos mais ênfase quando vem de um período de escassez. Então o Senhor muda nossa situação e aí então nós louvamos e agradecemos. Mas do mesmo jeito que nós louvamos e agradecemos, passando de um momento de escassez para um momento de bênção, nós deveríamos louvar e agradecer a esse Deus todos os dias. Todos os domingos nós estarmos aqui como se fosse domingo de Natal, ou o momento ali de Natal, de festa, da Páscoa. Todos os domingos a gente vinha animado para esta casa. Todos os dias nós completamos um aniversário dessa igreja.
porque nós estamos com os nossos irmãos, ao qual nós estaremos eternamente, porque nós nos encontramos e podemos nos alegrar, podemos chorar juntos, podemos ajudar uns aos outros e compartilhar as bênçãos que o Senhor está derramando sobre seu povo. Se hoje não sou eu, se hoje estou com alguma necessidade e meu irmão foi abençoado, eu me alegro com ele e ele se compadece e me ajuda. Então veja como o sustento do Senhor, o entendimento do sustento do Senhor mexe com o dia a dia da igreja. Ele faz os que foram retornar e faz os que estão se lembrarem de quando vieram e permanecerem até o final. Ele faz também suas bênçãos serem escutadas ao longe, porque nós entendemos deste amor que nos sustenta e somos constrangidos por ele e passamos a falar deste amor aos quatro cantos do mundo. E também entendemos que o sustento do Senhor é diário. Um pastor antigo, certa vez, disse, observando lá em Mateus, vamos observar Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso de número 11. O Senhor Jesus Cristo nos diz assim: o pão nos ensinando a orar, ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí esse pastor antigo, ele vai dar o entendimento muito bom que nos faz entender nossa dependência de Deus. Por que o pão diário? Por que o pão dia após dia e o sustento diário? Ele vai dizer que porque nem disso nós éramos merecedores. Nem disso nós éramos merecedores. Senhor, dá-me o pão hoje. Senhor, dá-me o pão hoje. Senhor, dá meu sustento hoje, porque eu não sou nem merecedor das tuas bênçãos prolongadas. Mas veja como o Senhor é gracioso. Ele te abençoa e te prolonga essa bênção. E faz essa bênção se esticar para os seus netos, os filhos dos seus filhos, por causa da sua maravilhosa graça. O Senhor visita seu povo, faz-se escutar e abençoa esse povo de modo sobrenatural, de modo majestoso. Veja que, embora o Deus possa impor disciplina por meio de algumas dificuldades para com seu povo, ele redimirá seu povo da morte. No Novo Testamento, Jesus nos ensina a depender diariamente do Senhor, porque ele é o nosso sustento. Então, nós podemos orar pedindo ao Senhor esse sustento da igreja, o sustento das nossas vidas, o sustento por quem ele é e não por quem nós somos. O livro de Ruth vai apresentar alguns personagens, como eu disse no começo. Noemi saiu da presença do Senhor. Ruth, uma moabita, povo inimigo do povo de Deus. E Boaz, o filho de uma prostituta. E como o livro termina? Deles vieram a descendência do Senhor. O Senhor Jesus Cristo veio deles. Se abrirmos lá em Mateus, nós vamos observar na genealogia o que Deus faz com este povo. Porque eles eram merecedores? Não. Não porque eles eram merecedores, mas por quem o Senhor é. Se observarmos Mateus 1, capítulo 5, vai dizer: Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Depois Salomão, até chegar em Jesus Cristo. Então veja a descendência do Senhor Jesus, a árvore genealógica do Senhor Jesus Cristo. Veja quem eles são feitos. São merecedores? Não. Mas o Deus que sustenta derramou sua graça para com eles. Isso é ótimo para o entendimento da igreja,
porque nós precisamos lembrar constantemente que não é por nós, mas é apesar de nós. Apesar de nós, Deus está de braços abertos. Apesar de nós, Deus vai te usar para falar do seu amor que constrange. E apesar de nós, Ele nos deu o pão. E não somente o pão que nos alimenta e logo depois nós estamos com fome, mas Ele nos deu o pão da vida. Ele nos deu Jesus Cristo, o verdadeiro pão que desce do céu. E este pão que veio é o que nos alimenta mediante a obra do Espírito Santo constantemente através da palavra. E nos faz entender quem nós éramos e quem nós somos diante dele. Jesus Cristo, aquele que veio e satisfez a justiça em nosso lugar. É por ele que o Senhor te recebeu de braços abertos. É por ele que um dia você escutou do Evangelho. É por ele que você é sustentado até o dia final. Então que a igreja tenha esse entendimento, que o sustento do Senhor te constrange, porque você lembra de quem você era e como Ele te recebeu, de braços abertos, como o Pai e seu Filho pródigo. Que Ele fez escutar onde você estava, e Ele também te manda fazer escutar o amor que você recebeu. Não negligenciemos isso. Falemos, evangelizemos constantemente, falemos deste amor. E que também a igreja se lembre que este Senhor é o que te sustenta até o dia final. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, aplicar essas verdades no coração da igreja e que lá ela venha a dar muitos frutos. É no nome de Cristo Jesus que eu oro e peço isso. Amém.